Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à coletiva aí de imprensa da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Queria agradecer a todos os jornalistas pela participação e também à equipe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que está aqui para atendê-los hoje. Eu sou o Fábio Bittencourt, da Analítica Comunicação, que faz assessoria de imprensa para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Pessoal, a gente vai fazer um esquema aqui, primeiro uma apresentação rápida sobre os dados do anuário. O Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum, e o David Marques, coordenador de projetos do Fórum, vão falar sobre os principais dados. Depois que eles concluírem essa apresentação, nós vamos abrir aqui para vocês fazerem as perguntas. Fiquem à vontade para colocar as perguntas tanto no chat, vocês podem ir jogando as perguntas no chat durante a coletiva, e depois também, se quiserem depois abrir os microfones, abrir câmera para fazer as perguntas ao final da apresentação também, podem fazer sem problema, tá bom? Então eu vou passar a palavra aqui para o Renato e para a Samira. Também vou colocar para vocês aqui os nomes de todos os pesquisadores que participaram, a ficha técnica com os nomes de todos os pesquisadores que participaram da elaboração da publicação neste ano. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no chat, a gente vai tentando resolver aí no decorrer da apresentação, tá bom? Então eu passo a palavra para o Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para iniciar a apresentação. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. A gente está com bastante dado para apresentar para vocês, então a gente vai tentar ser o mais rápido possível para depois poder abrir o debate e as perguntas, tá? A gente começa com uma explicação metodológica que a Samira vai fazer. Você precisa abrir o microfone, isso. Bom dia a todos, todas, todes. Queria agradecer a presença de todo mundo. Já falamos com alguns de vocês que estão aqui. Como o Renato já antecipou, tem muito dado, a gente vai tentar ser breve. Não vamos aprofundar muito em nenhum dos temas, mas toda a equipe técnica do Fórum está aqui. Todos são autores dos textos de análise, então quem tiver qualquer dúvida pode esclarecer ao final. E eu queria, enfim, começar inicialmente com um agradecimento mesmo para essa equipe incrível que colocou o anuário de pé em tempo recorde, sob supervisão da Isabela Sobral, que é a nossa supervisora do núcleo de dados do Fórum. Vocês não têm ideia do trabalho hercúleo, em termos metodológicos, que é colocar essa publicação de pé, pedindo dados via live para cada uma das polícias, secretarias de segurança pública e outros órgãos. Então, eu queria começar fazendo um esclarecimento metodológico que muitos de vocês já devem estar refletindo sobre. David, você pode passar, por favor? Que tem a ver com as referências populacionais utilizadas. Então, está todo mundo aqui ciente que mês passado o censo divulgou os dados de 2022, e nessa divulgação, em comparação com as estimativas populacionais que vinham sendo publicadas pelo IBGE, a gente encontrou uma população menor do que esperada, né? Cerca de 10 milhões menor do que estava previsto nas estimativas populacionais. O IBGE continua trabalhando na divulgação do censo, então a gente, na verdade, só tem as populações por unidade da federação e municípios, não temos ainda detalhamentos, e isso tornou, enfim, a elaboração aqui um desafio, porque se a gente simplesmente usasse as estimativas populacionais já publicadas no site do IBGE para 2021 e o dado do censo 2022, todas as variações nos indicadores de criminalidade se dariam apenas pela mudança nas referências populacionais. Então, o que a gente fez nos casos dos cálculos de todas as taxas? Para 2022, a população é a população do censo. Para o período anterior, que é o ano de 2021, a gente, enfim, tem um grande parceiro, que é um dos nossos consultores, que é o Paulo Januzzi. Ele é um demógrafo, ele é professor da escola do IBGE, e através de uma técnica de interpolação linear, ele fez o ajuste da população para a gente estimar a população de 2021. O que isso significa? Que o dado de 2021, os dados foram calculados com essa taxa que a gente estimou através dessa técnica. Por que eu estou ressaltando isso? Porque essa técnica ela é muito robusta para a gente calcular estimativas populacionais perto de períodos em que a gente tem contagem ou censo. Ou seja,
Como a gente tem o dado do censo de 2010 e o censo de 2022, a gente aplicou essa técnica, então a população de 2011, a população de 2021, ela está bem calibrada. Mas no meio do percurso, o Brasil não fez contagem. A gente tinha previsto uma contagem populacional pelo IBGE no ano de 2016, e isso não foi feito. Então não dá para a gente usar essa técnica para estimar a população da década inteira. Tanto porque o cálculo ele é linear, então a gente assumiria que ao longo de 11 anos a gente teve, né, a mesma mudança de padrões de população para todos os estados, e pior, né, a partir de 2020 a gente tem a pandemia, 2020 e 2021 a gente teve um número de mortes muito mais elevado do que a média. Dito isso, todas as séries históricas que vocês vão ver na publicação são séries históricas com números absolutos, a gente não fez nenhuma taxa para a década. Mortes violentas intencionais, estupros, a única que vocês vão encontrar, as únicas referências de séries mais longas são aquelas que não utilizam dados populacionais, como é o caso dos roubos e furtos de veículos, já que a taxa é calculada considerando a frota, né, de veículos. Então, enfim, a gente fez isso para fazer o cálculo, então, também do ano mais recente, das estimativas por sexo e faixa etária, a gente utilizou a última projeção da PNAD contínua, ou seja, a proporção de mulheres previstas na última PNAD contínua foi aplicada para o censo 2022 para estimar o total de mulheres na população de 2022, já que o censo e o IBGE ainda não divulgaram. Então é isso, levei um pouco mais de tempo aqui do que eu gostaria, mas é muito importante que vocês entendam, porque eventualmente cada um de vocês vai utilizar diferentes referências populacionais e vão chegar em resultados muito diferentes simplesmente por conta da população. Agora, gente, indo direto para os dados, o dado em relação às mortes violentas intencionais, que é uma categoria que o Fórum adota desde 2014, que nós criamos para lidar com as diferenças entre os estados, e isso é muito importante, porque cada estado muitas vezes contabiliza diferente o ato de uma pessoa matar outra. Então, em alguns estados, a categoria CVLI, crimes violentos letais intencionais, que incluem, por exemplo, lesões e latrocínios. Outros separam homicídio doloso, outros incluem mortes decorrentes de intervenção policial dentro dos homicídios. Então, a gente percebeu lá em 2014, desde então a gente tem trabalhado, que para poder comparar os estados, a gente precisa fazer um depara para ter esse total, né? Para poder permitir que a gente saiba exatamente o tamanho da discussão sobre mortes violentas intencionais. Então, quando a gente faz esse trabalho ao longo das séries históricas, a gente vê que o Brasil, em 2022, teve uma queda média de 2,4%, o que dá uma taxa de 23,4 mortes violentas intencionais para cada grupo de 100 mil habitantes. E esse número, 47.508, tem duas características principais. David, por favor. Primeira delas é que a queda, na verdade, ela interrompe uma sequência de quedas mais fortes, ou seja, ela continua sendo queda, mas perdeu força, perdeu intensidade, razões a gente pode levantar aqui depois das mais variadas, mas a gente chama a atenção que quem puxou a queda do país foram os estados do Nordeste. Enquanto o Centro-Oeste teve um crescimento de 0,8%, o Sul 3,4%, ali numa nova dinâmica, já invertendo essa tendência que começou em 2018, o Nordeste puxou a queda nacional em 4,5%. Acho que esse é um dado muito significativo. Próximo, David, por favor. O que eu também vou mostrar daqui a pouco é um outro gráfico, mas aqui uma informação importante. O perfil de quem morre no Brasil continua o mesmo há mais de uma década, na verdade, há várias décadas, né? Predominantemente são pessoas negras, predominantemente são jovens de 12 a 29 anos, do sexo masculino,
e mortos por intermédio de armas de fogo. Então, acho que esse perfil continua sendo o mesmo em relação a 2022, e aqui já mostra que a gente não consegue influenciar essa dinâmica, não consegue, por exemplo, reduzir, fazer políticas de prevenção para pensar, por exemplo, a diminuição do papel das armas de fogo, para tentar evitar que pessoas negras sejam mais vitimadas do que a sua própria proporção na população e todas as demais variáveis. Então, aqui a gente tem uma questão que é essa permanência mostra que algo está errado no Brasil e a gente precisa entender e tentar formular novas estratégias de enfrentamento ao problema da violência, principalmente das mortes violentas intencionais. Mais uma, por favor. E aqui a gente percebe do dado desagregado que se na média nacional nós temos aqui o crescimento, né? A queda de 2,4%, quando a gente vai pegar a taxa por 100 mil de cada unidade da federação, a gente vai ter que chamam muito atenção, assim, no sentido das menores taxas, São Paulo e Santa Catarina, e em sentido inverso, as taxas da Bahia e do Amapá, né? Então, o Amapá hoje é o estado, em termos relativos à sua população, mais violento do país. E esses números vão ser corroborados em várias outras variáveis que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho, e mostra que algo está acontecendo no Pará que precisa ser jogado luz e discutido como que a segurança pública está sendo efetivada e está sendo produzida naquele estado, né? E os demais estados estão mais ou menos nessa sequência, né? No Amapá, né, Renato? O Amapá, exatamente. Você falou Pará, só por isso que eu intervi. Eu não percebi. Então, Amapá, gente, a informação, por favor. E aqui uma coisa importante também, eu estou passando rápido, depois, se tiverem perguntas, a gente volta e tenta interpretar algumas coisas. É importante dizer que aqui a equipe que produziu não tem explicações sobre dinâmicas locais, algumas a gente sabe, outras não, então é muito importante ouvir fontes locais que vão entender as dinâmicas locais, que vão saber explicar por que situações específicas estão acontecendo, seja daqui de São Paulo, seja do Rio, seja do Amapá, seja do Amazonas ou de qualquer outra das 27 unidades da federação. Então, a gente não tem explicação para cada localidade. O que a gente conseguiu avançar e comparar com o que acontece no mundo é exatamente na tendência do dado nacional no contexto internacional. Nós não temos dados internacionais ainda consolidados para 2022, então a gente não pode fazer a comparação, mas a gente assume pela série histórica que o Brasil vai continuar sendo o país com o maior número absoluto de assassinatos do mundo, do planeta, e vai ficar entre os 10 mais violentos relativos à sua população. Só que de grandes países, a gente sempre fica perto do México ali, Brasil, México e África do Sul. Quando a Nigéria publica dados, são as grandes nações que enfrentam problemas de violência aguda e que, de certa forma, mas isso ainda não estão disponíveis os dados. A gente está aqui, o dado do Brasil é mais atual do que os dados de outros países que a ONU monitora. E aqui, volta, por favor, uma coisa importante em 2022, a gente atingiu 47.508 mortes violentas intencionais. Esse número é um pouco acima do patamar de 2011. Então, a gente aqui, quando a gente fala, e a gente costuma fazer o debate sobre queda ou crescimento no curto prazo, quando a gente pega numa análise de longo prazo, a gente vai perceber aqui que, em 2011, o Brasil tinha taxas menores. Então, a gente tem que entender o que foi feito durante esses 11 anos para que o Brasil tivesse uma explosão de letalidade, que chegou aos 64 mil em 2017, e depois foi caindo, mas ainda estamos acima do patamar de 2011. Então, a posição ainda não é confortável. David, agora sim. Gente, quanto aos dados de mortes por intervenções policiais, a gente teve uma pequena redução de 2021 para 2022 no total nacional,
Ainda assim, a gente mantém um padrão muito alto, a gente está falando de 6.430 mortos no ano, são 17 casos por dia, e eu acho que vale a gente destacar que essa redução né, mínima em 2022, ela, na verdade, a tendência desde 2021 e 2022, em grande medida, pode ser tributada à redução da letalidade provocada pela Polícia Militar de São Paulo com a incorporação das câmeras corporais. Então, enfim, acho que esse é um tema que está na agenda, o governo federal está querendo estimular, vários estados têm adotado, né, ou estão se comprometendo a adotar as câmeras corporais, e, enfim, a gente sabe que a tecnologia por si só não é uma panaceia para reduzir o uso da força. São Paulo não apenas colocou as câmeras, mas a utilização da tecnologia com alguns critérios muito rígidos, como, por exemplo, a gravação ininterrupta das imagens, isso fez toda a diferença em São Paulo. E, enfim, eu acho que num cenário tão díspare em relação aos estados, é bom a gente ficar atento. E aí eu acho que tem uma novidade aqui, né, uma novidade ruim, que é o caso da Bahia, com a segunda maior taxa do país e o maior número absoluto, né, que ultrapassou pela primeira vez o Rio de Janeiro. Então, a gente tinha, historicamente, Amapá, Rio de Janeiro, e, em geral, mais alguns estados. Tem alguém falando. Renan, silencia quem não estiver apresentando. Eu acho que é o aqui, Raimundo Garrone que está com... Raimundo, seu microfone está aberto. Não, a Juliana ou o Renan podem silenciar. Então, só para não perder o raciocínio. Então, a Amapá segue sendo, já tem uns 3 ou 4 anos, que é a maior taxa de letalidade provocada pela polícia no país. Esse ano, a novidade é a Bahia. A gente sempre teve Goiás e Sergipe com taxas muito elevadas, assim como o Rio de Janeiro, que historicamente, né, com pouquíssimas exceções, em geral é o maior número absoluto de mortes provocadas pelas polícias, mas esse ano a Bahia ultrapassou. Acho que é outra coisa a ser observada nos próximos anos, especialmente porque ao longo dos últimos anos, a partir de 2020, a Bahia, enfim, explodiu o número de mortes por intervenções policiais naquele estado, tentar entender melhor o que está acontecendo lá, que é, como o Renato também disse, o segundo estado com a maior taxa de mortes violentas intencionais. Então, os 2 primeiros estados com a maior taxa de mortes violentas são os estados em que as polícias também mais matam. Pode passar. David, obrigada. Entre as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes, nós fizemos as taxas, a gente não tem como fazer agora, até pelas questões que Samira apresentou no começo da variação da taxa, e não dá para usar, por exemplo, taxa média, porque a gente precisaria ter mais anos em relação ao problema das estimativas do IBGE, mas para municípios com mais de 100 mil habitantes a gente consegue. E aí aqui, quando a gente tem a relação das 50 cidades mais violentas do país, acima de 100 mil habitantes, a gente vai ter que, por exemplo, infelizmente, a gente tem um fenômeno concentrado que precisa ser entendido, a gente talvez passando pela interiorização, passando pelo processo que vai e que ajuda a explicar muito da dinâmica dos homicídios e das mortes violentas intencionais no Brasil como um todo. Das 20 dessas 50, 20 das primeiras 11 estão na Bahia, né? Então, e uma das discussões é exatamente como que isso vai acontecendo, e chamando a atenção aqui que também vai para a região norte, quando a gente tem Itaituba, no Pará, com uma taxa bastante alta. Lembrando aqui, gente, que a taxa média nacional é 23,4. Então, todas essas 50, praticamente o dobro, né? Só o comecinho ali, pelo menos até a cidade de número 35, é mais do que o dobro da média nacional. Então, situações de violência extrema que exigem respostas e focalização para poder avançar. E aqui eu só queria fazer uma consideração metodológica nessa parte dos municípios, porque quem cobriu o anuário no ano passado lembra que a gente fez um levantamento das cidades mais violentas do país sem considerar um recorte populacional. E a maior parte dessas cidades eram cidades pequenas e muitas concentradas na Amazônia. Esse ano, por conta dessa dificuldade que a gente teve em relação à população, e a gente não conseguia estimar a população para o país inteiro para anos anteriores,
a gente optou por fazer a taxa só com base em municípios de mais de 100 mil habitantes. Por quê? Quando a gente faz esse cálculo para municípios menores, a gente, em geral, utiliza a taxa média de mortes violentas intencionais para os últimos 3 anos. Por quê? Porque a nossa ideia é entender o fenômeno da violência naquela cidade. Mas, eventualmente, uma cidade com 10, 15, 20 mil habitantes teve, enfim, um roubo a banco, a história do novo cangaço. Então, isso acabou resultando na morte de policiais, de suspeitos, ou você tem uma chacina. Qualquer evento atípico, que não é algo que acontece com frequência, pode colocar a taxa desse município num patamar muito elevado. Mas aquilo é um fenômeno atípico. E a nossa ideia é entender quais são as cidades que têm se mantido violenta ao longo dos últimos anos e que exigem priorização por parte do Estado de focalização de políticas públicas. Como a gente não tinha como fazer a taxa média para os últimos 3 anos, em decorrência, né, da ausência de população comparável para esse período, a gente optou por fazer só para cidades maiores, com 100 mil habitantes, tá? Então, a gente está falando de 360 e poucas cidades que têm mais de 100 mil habitantes, e são essas que a gente selecionou as 50 com as maiores taxas para incluir aqui no anuário. No que diz respeito à violência na Amazônia, a gente está aprofundando uma série de estudos que nós começamos nos últimos 2 anos, e a gente vai ter um estudo muito mais detalhado no último trimestre do ano, ainda inclusive com pesquisa de campo, para entender a dinâmica, e a gente já tem frisado que entender a violência na Amazônia ajuda a entender a violência no Brasil, né? E por várias razões, mas aqui, com os dados possíveis, a gente pode dizer que, por exemplo, que deixa eu só pegar aqui, mudar minha tela. 54% a taxa de mortes violentas intencionais da Amazônia, das cidades da Amazônia Legal, é 54% superior ao restante do país, né? Que é esse gráfico que está aqui. Enquanto a gente tem nos demais municípios 21,9 para cada grupo de 100 mil habitantes, nos municípios, nos 75 municípios da Amazônia, que mesmo a gente tem 33,8% de taxa, tá? E atinge das 775, 425 cidades com taxa superior à média nacional. Ou seja, a Amazônia, mesmo a região norte tendo conseguido reduzir um pouco, ainda tem um cenário de violência extrema muito alto e muito preocupante. E a gente está tentando aprofundar os estudos para poder permitir que novas análises, novas conclusões e novos planos de intervenção, sobretudo, né, como reagir e como resolver esse problema, possam ser desenhados. Inclusive, teremos uma publicação sobre a Amazônia no último trimestre do ano, né? Já fica aqui a divulgação. Gente, ainda sobre mortes, mas agora focado nos homicídios femininos e nos feminicídios, acho que uma coisa que vale destacar é que, na contramão do que aconteceu com as mortes violentas, a gente teve um crescimento tanto dos homicídios quanto dos feminicídios. Os feminicídios cresceram 6%, os homicídios femininos cresceram 1,2% em 2022. Então, muita gente me pergunta, quando a gente divulga esses dados, se o crescimento dos feminicídios não seria decorrente só de uma melhora do registro da informação, porque agora as polícias, né, sabem classificar melhor os feminicídios, que isso estaria impulsionando esses números. Mas por isso que a gente sempre coloca os dois lado a lado. Infelizmente, as duas coisas estão crescendo, os assassinatos de mulheres estão crescendo, e vocês vão ver aqui hoje que, infelizmente, o mundo, né, o Brasil ficou mais inseguro para a mulher e crianças em 2022. Então, aqui a gente tem a taxa média nacional, tanto de homicídios femininos quanto de feminicídios, e a comparação com todos os estados. Alguns estados com taxas muito baixas de feminicídios, mas com taxas elevadíssimas de homicídios femininos, como é o caso aqui que eu queria destacar, Roraima. Então, menos de 10% dos homicídios femininos em Roraima foram classificados como feminicídios. Então, quando a gente olha só para a estatística de feminicídio, parece que eles estão numa situação, né, melhor do que a média nacional. A taxa foi só de 1 por grupo de 100 mil habitantes. Porém, quando a gente olha o número de assassinatos de mulheres e faz o cálculo da taxa de homicídios femininos, essa taxa já é a segunda maior do país, chega a 10,8, que é
quase 3 vezes superior à média nacional. Então, em Roraima, além da subnotificação do feminicídio, a gente está falando também de um padrão muito elevado de assassinatos de mulheres, assim como em Rondônia, que é a maior taxa de assassinatos de mulheres, com 11,2, e na sequência o Rio Grande do Sul com uma taxa de 7. Pode passar, David. Em relação, eu não vou gastar muito tempo aqui, gente, porque isso também não tem grandes mudanças, depois vocês podem perguntar aqui para a equipe um pouco melhor sobre isso, mas em relação ao padrão dessa, né, o perfil dessas mulheres que são assassinadas, não tem grandes diferenças, né? Então, a gente continua falando de mulheres negras, em sua maioria, seja entre as vítimas do feminicídio, seja entre as vítimas de MVI, né? Então, entre 61% e 69% das mulheres assassinadas no ano passado no Brasil eram mulheres negras, pretas e pardas. Pode passar. Em relação à idade, também a gente não tem grandes diferenças. Quando a gente está falando do feminicídio, a gente está falando da mulher basicamente em idade reprodutiva, e quando a gente está falando dos demais assassinatos de mulheres, dos outros homicídios, eles têm uma incidência um pouco maior antes, então começa de forma mais acentuada ainda na adolescência. Em relação também a quem são os autores dessa violência, a gente não tem grandes diferenças, a gente está falando que, em sua maioria, são os companheiros e ex-companheiros, né? Soma aqui 73% companheiros e ex-companheiros como os autores dos assassinatos, né, dos feminicídios, e ao passo que entre os demais homicídios de mulheres, a gente está falando de 70% desconhecidos. Então, isso até nos ajuda a entender essa diferença nas taxas, né? Porque boa parte dos feminicídios que hoje as polícias conseguem mensurar e tipificar da forma correta são aqueles casos de feminicídios íntimos, ou seja, que decorrem de violência doméstica. Então, quando o autor é um parceiro íntimo ou um ex-parceiro íntimo, isso automaticamente deveria entrar na estatística de feminicídio, e isso é mais simples para a polícia identificar como um feminicídio do que um caso cujo autor é desconhecido, que muitas vezes o policial não tem formação necessária na perspectiva de gênero para fazer a classificação adequada. Em relação ao local também não temos grandes diferenças, então 7 em cada 10 feminicídios acontecem dentro da residência da vítima. No caso dos demais assassinatos de mulheres, a gente tem aí, né, uma prevalência em via pública, mas um número também elevado na residência, somando essas duas coisas, chega a 70%. E aqui, a gente traz alguns outros dados relacionados à violência contra a mulher no ano passado, né? Então, eu falei que o Brasil ficou mais inseguro para a mulher em 2022, e aí um pouco desses números, eles evidenciam isso. Então, a gente teve um crescimento de quase 3% nas agressões de mulheres em decorrência de violência doméstica, de 7% nos registros de ameaças. E aí eu queria destacar também aqui os casos de stalking, porque essa é uma legislação relativamente nova, então a gente não tem comparação com 2021, porque esse crime foi tipificado em 2021, então a gente não tem para o ano inteiro de 2021 os registros desses casos, mas o stalking, que é a perseguição, é fator de risco para feminicídio íntimo. Então, em geral, aquela mulher que é vítima de feminicídio, ela é também perseguida pelo agressor. Então, isso daqui é um número que a gente tem que monitorar com bastante atenção. Então, os números de violência psicológica, que também foi, né, foi tipificado em 2021, um crescimento de quase 14% nas medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça Estadual. E aí eu queria chamar a atenção aqui para os dados de acionamento do 190. A gente tem desde 2018 monitorados acionamentos para a Polícia Militar, os chamados do 190, que são relacionados à violência doméstica. E é curioso porque, inclusive, tem vários estados grandes que nem tinham uma categoria dentro do 190 para monitorar esse fenômeno. São Paulo, por exemplo, começa a classificar isso como com uma natureza específica dentro do sistema de formação em 2018. Então, a gente tem um crescimento de quase 9% nesses acionamentos no ano passado, chega a 899 mil, é o maior número, então, desde que a gente vem monitorando. E isso é o equivalente a 102 acionamentos por hora no ano passado, para as polícias militares, com chamados de emergência por conta de casos de violência doméstica. E por que eu queria ressaltar isso? Porque a gente tem em tramitação hoje a Lei Orgânica das Polícias Militares, que, enfim, o Fórum tem se manifestado bastante sobre o assunto, ela foi aprovada
no Senado recentemente, inclusive com o apoio do governo, né? Ela é de relatoria do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, e ela traz uma previsão que era algo que já estava, muitas polícias já faziam, mas que agora existe uma proposição de nacionalização disso, que é limitar o ingresso de mulheres dentro das polícias militares. Então, para quem não sabe, muitas polícias já fazem isso. Quando você vai olhar um concurso para cabo ou soldado, por exemplo, entre 10% e 20% das vagas são reservadas às mulheres. Só que o que surgiu como uma cota virou um teto, ou seja, no máximo 10%, no máximo 20% dos selecionados para os concursos para policiais militares são mulheres. Então, se mais do que 20% das mulheres tiverem nota para serem aprovadas no concurso, elas não vão assumir os cargos porque elas têm o teto para ingresso com a limitação das vagas. E essa lei orgânica, que está em debate, que foi aprovada na semana passada, semana retrasada no Senado, reserva 20% das vagas para as mulheres, que só vão concorrer à totalidade de vagas na área de saúde. Né? Então, a gente está falando de um descompasso tremendo. A organização Polícia Militar, que dentro do campo do sistema de justiça e segurança pública, é a única que chega em todos os municípios. A gente não tem delegacia de polícia em todos os municípios, a gente não tem vara de violência doméstica em todos os municípios, mas a Polícia Militar está presente no país inteiro. Essa mesma organização que é demandada mais de 100 vezes por hora para atender mulheres em situação de violência doméstica, está dizendo que vai aceitar no máximo que seu efetivo seja formado por no máximo 20% de mulheres. Então, assim, a gente tem um descompasso completo e me parece que não é só uma falta do reconhecimento do que é o trabalho da Polícia Militar, né? A gente sabe que muitas vezes as polícias se incomodam de atender chamados relacionados à violência doméstica e violência sexual, mas com a ratificação, que é mais grave ainda, né? Foi uma lei que surgiu no governo passado, mas que a atual gestão, infelizmente, bateu o martelo e resolveu aprovar. Então, acho que isso é muito complicado e isso deve dificultar e piorar muito a vida de mulheres em situação de violência, porque tem estados que não utilizavam essa limitação e que eventualmente agora vão passar a adotar, como é o caso, por exemplo, da Polícia Militar de São Paulo, que não tem teto no seu concurso. Um complemento em relação a isso é que, no caso, o Senado, a lei foi já aprovada pela Câmara, foi encaminhada para o Senado por um acordo do governo com a base que aprovou, que é a base do governo anterior. O projeto não foi feito alterações. E aí, com isso, essa não é a única questão que está em jogo, são várias outras, né? Inclusive, por exemplo, pedindo formação em direito para entrar no concurso para ser bombeiro, né? Ou seja, um bombeiro que tem que aprender sobre incêndio, sobre meio ambiente, sobre questões urbanísticas, não, tem que ter curso de direito. Mas foi aprovado no Senado na Comissão de Segurança Pública e agora, logo depois do recesso, ela vai ser votada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e o contexto da sinalização é pela aprovação, que para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública seria um enorme retrocesso, porque o que a gente está vendo, e esses dados mostram, é que a instituição está sendo pensada nessa lei com uma lente de quando elas foram criadas, que foi em 1969, não diante dos dilemas contemporâneos para lidar, por exemplo, com chamados do 90 da violência contra a mulher, como a gente vai ver aqui com várias questões de crime cibernético, crimes patrimoniais, que não necessariamente têm a ver com fazer o patrulhamento só de ficar tentando ir atrás do criminoso, do roubador de carro e assim por diante. Sobre violência nas escolas, esse é um dado da Prova Brasil, produzida pelo INEP, que o dado estava disponível, mas não foi devidamente explorado, e a gente quis chamar a atenção. A gente tem mais dados na versão completa, mas aqui a gente quis chamar a atenção para que, em 2021, que é o ano base da pesquisa, a pesquisa não é feita todo ano, 1.295 escolas, diretores de escolas relataram situações de tiroteio ou bala perdida, ou seja, interrompendo aulas. Veja, 2021, nem todas as escolas estavam funcionando em função da pandemia. Muitas ainda estavam trabalhando de forma virtual, online.
Então, o que parece pouco, na verdade, é um escândalo, porque com pandemia e tudo, várias escolas tiveram que interromper seus expedientes, seu período de ensino, em função de tiroteios, balas perdidas, e na edição do anuário a gente tem vários outros tipos, como bullying, perseguições e assim. E é interessante notar que para as pessoas entrevistadas, o problema não está exatamente na polícia, ou seja, não é na entrada e na saída da escola. O problema está que a escola está inserida num contexto de violência que a gente está escrevendo hoje, mas também ela é vetor de insegurança e muitas vezes no debate sobre os ataques recentes, mostra que o problema precisa ser discutido e precisa ser discutido de forma muito transparente e procurando soluções que não sejam reducionistas. E aqui, um dado que é realmente preocupante é que no Rio de Janeiro, enquanto que a média nacional é de 1,7% das escolas terem relatado que interromperam aulas e atividades em função de balas perdidas e situações de tiroteio, no Rio de Janeiro esse percentual sobe para 13,5%. Então, é possível que a gente diga aqui, sem nenhuma margem de erro, que no Rio de Janeiro a escola, o estudar, é quase 8 vezes mais perigosa do que se frequentar e ser vítima do fogo cruzado do que qualquer outra escola do país. Então, esse é um número muito preocupante, é um número que afeta o futuro do país. A gente fala muito em novo ensino médio, a gente fala em investimento em educação como forma de aumentar a produtividade da economia brasileira, mas a gente vê que enquanto a violência não for controlada, e não significa só controlar a violência do entorno, é também proteger a escola para que as pessoas possam estudar e não ser vítima de fogo cruzado, muitas vezes entre polícia e comunidade, como no Rio de Janeiro, isso fica muito, muito latente. Pode ir para a sequência. Crimes patrimoniais, uma questão importante é uma mudança, uma inflexão que vai chamando a atenção, que nós tínhamos, em 2018 e 2019, um patamar de roubos e furtos de celulares, e o que acontece agora é que durante a pandemia 2020 e 2021 esse número caiu, e agora em 2022 o número volta a crescer, mas com uma inversão, um pouco de um crescimento do papel dos furtos em relação aos roubos, né? Então, tudo bem, o roubo sempre foi majoritário, mas em 2022 o roubo cai um pouco. Isso é muito interessante, analiticamente falando, porque dá alguns sinais que têm a ver com uma migração para o que a gente está chamando do mundo híbrido, né? E que é a porta de entrada para os golpes, estelionatos que explodiram no país. Então, até 2019, o celular ele tinha seu valor intrínseco ao equipamento, ao dispositivo, muitas vezes peças roubar para desmontar, para vender peça, o próprio produto. Para países, os mais sofisticados iam para países que não controlam o e-mail. A partir da pandemia, o mundo entrou no mundo virtual, quase todos nós temos aparelhos que têm acesso a apps bancários, sites de relacionamento, plataformas de e-commerce e assim por diante. Então, a discussão sobre a redução dos roubos, e não só aqui no caso do celular, dos outros, roubo a banco, roubo a carga, roubo de veículo, nos coloca um desafio de pensar que agora é muito mais rentável e menos perigoso você ir para o mundo virtual e aplicar golpes, tentar estelionatos. Não é que o mundo físico deixou de ser perigoso, mas a gente tem um desafio gigantesco aqui que tem a ver com a investigação de crimes patrimoniais, crimes que exigem tradicionalmente investigação, como roubo a banco, roubo de cargas. A gente percebe que tem caído e nesse ponto as polícias sabem investigar, mas desafios novos como a receptação de aparelhos celulares, a pena de receptação é menor do que a pena de roubo de celulares.
Então, o celular passa a ser a porta de entrada, né, a porta física de entrada para um novo mundo virtual que tem vários problemas, mas que muitas vezes rende, em termos de vantagens financeiras, muito mais do que um roubo tradicional, do que um furto tradicional. E isso se dá no ambiente híbrido entre as duas coisas. David, por favor. E é nesse ponto que chama a atenção que o furto passa a ter um papel mais significativo do que o roubo, porque é exatamente uma discussão que o que importa é você acessar o aparelho, porque o aparelho te dá acesso a todas essas possibilidades de ganhos indevidos. Se você cometer atos violentos, você, na verdade, provoca a atenção da polícia e tem mais chances de ser punido. Então, existe aqui uma migração, não quer dizer que não seja um crime preocupante, muito pelo contrário, porque ele tem mobilizado as facções de base criminal, muitas organizações criminosas, para que isso seja um negócio onde o Estado tem que lidar com uma dificuldade adicional, que é não só a quantidade exponencial de casos, como também a dificuldade de qualificação do profissional de polícia para fazer a investigação, ou mais do que isso, até pelos aspectos, quem já foi vítima de uma ocorrência de furto, de roubo de celular ou de um golpe virtual, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai perceber que muitas vezes, quando há investigação, identifica que o IP da máquina que fez o golpe ou da onde veio era em outro estado. Aí vai em outro estado, na verdade, só estava roteado, era em um terceiro estado. E a dificuldade da nossa arquitetura federativa é muito grande para você melhorar a qualidade da investigação. Então, se torna um crime que compensa, um crime que pune pouco proporcionalmente aos crimes anteriores e que exige um nível de qualificação do profissional de polícia que não necessariamente nós temos, porque muitas polícias, principalmente as civis, estão com efetivos sucateados, antigos, e a própria população passa só agora a entender, passar por letramento digital, como várias campanhas de bancos e outras empresas, para não cair em golpes nesse sentido. Então, aqui a gente tem esse crescimento de 2018 a 2022 dos estelionatos. Aqui dentro deles estão os estelionatos virtuais, né, cometidos no ambiente virtual, que ainda é uma dificuldade para várias polícias registrarem, porque ele é um crime relativamente recente também, de 2021, mas que estão aqui dentro, estão contidos nesse valor. Então, o estelionato, para nós, se transformou num grande exemplo de um processo de migração da criminalidade, que faz com que o medo e a insegurança do país agora seja de forma tão alta disseminada, e que a violência, no fundo, é uma violência que não é só física mais, mas ela se espraia para o mundo da violência simbólica, da insegurança, porque a gente não sabe se tiver o nosso equipamento celular furtado ou roubado, ou se alguém invadir os computadores, a gente vai ter uma dor de cabeça, nossos dados vazados, nossas imagens vazadas, nossa privacidade violada, chantagens feitas e assim por diante. Então, isso, se não é uma violência enquanto a agressão física, é uma enorme violência simbólica que desafia a segurança pública do Brasil. Segurança pública, portanto, não é só fazer a gestão das polícias, é também pensar como que a gente garante segurança para a população, reduz insegurança, e isso exige, por exemplo, pactuação com bancos, com a Anatel, com várias outras agências que têm poder de polícia para ajudar nesse processo. Bom, gente, em relação à violência sexual, a gente tem maior número da série histórica no ano passado, quase 75 mil estupros e estupros de vulnerável. Essa série histórica começa em 2009 com a mudança na legislação do estupro, então antes de 2009 a lei tipificava outra coisa. A gente não inclui os dados de 2009 e 2010 aqui no gráfico, porque eles ainda eram muito ruins, o preenchimento pelas polícias ainda era muito precário por conta da mudança da legislação. Então, a gente colocou a partir de 2011, inclusive porque em 2009 e 2010 os números eram muito baixos, por conta dessa mudança. Pode passar, David?
queria chamar atenção, então, para o perfil desse estupro, né? Então, a gente também não tem grandes mudanças em relação aos anos anteriores. Eu acho que a grande informação aqui é esse número recorde, já registrado, um crescimento de 8,2% em relação a 2021. Desse total de casos de violência sexual, 56 mil, quase 57 mil são os casos de estupro de vulnerável, que é aquela pessoa que é incapaz de consentir, e 18 mil casos são estupros. Quando a gente está falando de estupro de vulnerável, a gente tem necessariamente dentro dessa categoria crianças e pré-adolescentes com menos de 14 anos, então de 0 a 13, e também pessoas adultas, homens e mulheres, que por algum motivo eram incapazes de consentir, fosse por algum tipo de deficiência, porque estavam alcoolizados ou, enfim, o que for. Quando a gente olha esse montante dos estupros de vulnerável, a gente percebe que a maior parte são crianças. Então, a gente está falando de novo de um crime que atinge majoritariamente pessoas do sexo feminino. Então, 88% das vítimas de estupro no Brasil são do sexo feminino. 61% tem entre 0 e 13 anos, então 6 em cada 10 são crianças e pré-adolescentes. Dentro desse total ainda, a gente está falando que, quando a gente fala que são crianças e pré-adolescentes, as pessoas acham que, mas é menina de 12 anos, né? Então, que 10%, mais de 7 mil casos, as vítimas tinham menos de 4 anos. Tá? Então, de fato, ele percorre toda essa faixa etária da infância. E estamos falando de um crime que acontece majoritariamente dentro de casa, em ambos os casos, tá? Então, o que consta do imaginário social, que é o medo de sair à noite ou de ser abordada numa rua escura por um desconhecido e acabar sendo vítima de uma violência sexual, se isso está muito presente no imaginário social, isso é o que menos acontece quando a gente está falando desses registros. Só 9,4% aconteceram em vias públicas e os agressores são sempre conhecidos. Então, a gente fez essa diferenciação entre vítimas de 0 a 13 anos e vítimas de 14 anos ou mais, para a gente tentar entender se o conhecido era só o autor da violência sexual contra crianças, mas vocês vão ver que as vítimas de 14 anos ou mais também os autores são conhecidos. E aí, acho que uma novidade, a gente nunca tinha gerado essa informação, para vítimas de 14 anos ou mais, 1 em cada 4 estupros, o autor foi um parceiro ou ex-parceiro íntimo. Pode passar? Aqui a idade, né, em um gráfico de barra, então a gente tem a informação tanto do estupro quanto do estupro de vulnerável, vocês vão ver, né, até 13 anos, que é onde acontece a maior parte dos casos disparado, isso está em números absolutos, esse gráfico, são os estupros de vulnerável de crianças, e aí a partir dos 14 anos começa a cair o número de casos de vulnerável, e a gente tem os registros de estupro, mas vocês vão ver que é um crime, 8 em cada 10 casos de estupros no Brasil no ano passado eram menores de idade, então atinge principalmente meninas e adolescentes. Aqui também uma comparação entre o estupro de vulnerável e a soma dos dois, né, que é o total de estupros, aqueles 74 mil casos. Então, a residência, né, disparado sempre é o local em que isso mais acontece, mas nos casos de vulneráveis, a gente está falando de 71,6% dentro de casa, os demais estupros, 57% acontecem dentro de casa. Pode passar. Em relação ao horário, é uma coisa que também a gente quis chamar atenção quando a gente compara a tipificação de estupro de vulnerável, porque o vulnerável sofre violência sexual em horário comercial. Em geral, é de segunda a sexta, no horário que a mãe sai para trabalhar e essa criança fica mais exposta. Os demais estupros acontecem majoritariamente à noite e na madrugada. David, agora é com você. Legal. Bom, pessoal, bom dia. Vou comentar brevemente aqui com vocês a seção do anuário que trata sobre o tema das armas de fogo. Como muitos de vocês sabem, a base, né, para a produção, né, dos dados do anuário são pedidos de acesso à informação via LAI, né, via Lei de Acesso à Informação. Para a seção de armas de fogo, para a gente tentar ter um panorama a respeito do armamento no Brasil, como que ele está distribuído entre suas diferentes categorias de proprietários, sobre a questão das munições também, a gente tem duas principais fontes. Por um lado, a gente tem a Polícia Federal, que é a instituição que gere o SINARME,
e também temos o Exército Brasileiro, que faz a gestão do SIGMA. As categorias de proprietários são divididas entre essas duas instituições em sistemas separados, o que em si já é um primeiro problema de base na política de controle de armas que a gente tem no país. Mas vale ressaltar que ontem, né, a gente teve recebeu, na verdade, uma retificação por parte da Polícia Federal com relação aos dados que eles tinham nos informado via Lei de Acesso à Informação anteriormente. Então, isso não impacta os dados que eu vou comentar primeiro, mas na página seguinte eu comento um pouco qual que foi essa modificação e o impacto que ela teve. Bom, na seção de armas de fogo, basicamente o que a gente pôde perceber e explorou isso analiticamente foi: a gente teve um período que se inicia em 2017, no qual as armas de fogo cresceram num ritmo exponencial, né? Cresceram vertiginosamente no país, sem que a gente tenha tido um incremento nos mecanismos de controle e de fiscalização que pudessem acompanhar essa explosão no número de armas em circulação. E essa combinação entre mais armas e controle ineficiente traz vários riscos à segurança pública, e é um pouco nessa chave que a gente analisa o problema dentro do anuário. O balanço que a gente tem, então, desse período é que, se a gente pegar entre 2018 e 2022, o número de pessoas que se registraram como caçadores, atiradores ou colecionadores junto ao Exército, ele cresceu 7 vezes. Se a gente comparar esse número com o de 2017, o crescimento foi de 12 vezes. Ou seja, muitas pessoas passaram a ter um acesso privilegiado às armas de fogo via esse registro junto ao Exército. E principalmente quando a gente fala em relação ao tiro desportivo ou à caça, nenhum dessas duas atividades, nem o esporte nem a caça, que não é legalizada no Brasil, cresceu dessa maneira. A gente teve, na verdade, um crescimento bastante artificial desse público, que, em grande medida, pode ser explicado pela flexibilização do chamado porte de trânsito a partir de 2017, o que tornou esse registro junto ao Exército muito atrativo para pessoas que gostariam de andar armadas, mas não conseguiam obter essa autorização junto à Polícia Federal anteriormente. Isso se aprofunda muito em 2019, sem limites de horários para esse trânsito, que o porte de trânsito nada mais é do que a pessoa, né, o proprietário, seja o atirador ou o caçador, poder transitar do local onde seu acervo está, geralmente a sua casa, ao local de tiro ou ao local de caça com uma arma municiada, né? Isso não é previsto no Estatuto do Desarmamento e foi uma flexibilização introduzida em 2017 que chamou bastante a atenção desse público. Então, esse crescimento é, em grande medida, propiciado por essas alterações, e a partir de 2019, não só o número de pessoas cresceu, como a quantidade de armas que cada proprietário poderia adquirir foi muito flexibilizado, aumentou demais, tanto o número de armas que a pessoa poderia comprar, quanto o número de munições que ela também poderia adquirir por ano. E aí, isso se reflete bastante no número de munições comercializadas, né? Como a gente pode ver, embora a situação econômica do país tenha variado bastante nesse período, o setor armamentista não teve crise alguma, né? O número de munições cresceu impressionante 147% desde 2017, alcançando 420,5 milhões de cartuchos de munição comercializados apenas, né, no ano passado, né? E vale ressaltar que, assim como a fiscalização com relação às armas, a fiscalização e os mecanismos de controle com as munições também não foram incrementados. Então, a gente ainda não tem um bom sistema de marcação de munições em lotes menores que pudessem colaborar com as investigações policiais quando essas armas e munições são utilizadas em crimes, né, homicídios, roubos e qualquer outro tipo de crime. Então, foi um crescimento gigantesco, né, do segmento, sem que os controles e a fiscalização pudessem acompanhar esse processo. Bom, e aqui sim, com relação... aqui tem, né, na verdade, uma visão geral a respeito da série histórica do número de CACs, né, caçadores, atiradores e colecionadores registrados junto ao Exército a partir de 2005, e a gente pode ver que alcançamos o maior patamar, né, em 2022.
E aqui, com relação aos dados que a Polícia Federal nos forneceu, esses sim já os dados retificados na tarde de ontem, a gente tem, então, esse crescimento também bastante significativo a partir de 2017, que a gente alcançou em 2022 mais de 1.500.000 armas de fogo com registros ativos no SINARME da Polícia Federal. Então, também é um crescimento bastante importante. Vale notar que no caso da Polícia Federal, né, no sistema, no SINARME, a gente tem quase o mesmo número de armas de fogo, com registros ativos e inativos. Né? É quase metade do sistema, então, das armas cadastradas no sistema da Polícia Federal encontram-se em situação irregular. Isso significa, basicamente, que o Estado brasileiro, né, pensando no conjunto das suas instituições, não tem certeza se essas armas ainda encontram-se em posse do proprietário que a adquiriu. Elas podem estar, inclusive, nem estar mais em posse dele, podem estar já no crime organizado ou em outras modalidades de crime. Então, mais um indício, mais um sintoma do enorme descontrole que a gente viveu nessa última meia década na política de controle de armas. Obrigada, David. Gente, a partir daqui a gente vai tentar correr, que já falamos demais. Chamar atenção para os números de desaparecimentos no ano passado, não só porque eles tiveram um crescimento, deixa eu ver aqui, só confirmar o número, quase 13%, 12,9% no total de desaparecimentos em 2022 em relação a 2021. Vocês vão ver que tem uma queda aí, né, durante a pandemia, 2021, mas eu queria chamar atenção para o próximo gráfico, David, pode passar, que tem a ver com as maiores variações. Então, a gente teve esse crescimento de quase 13%, mas em alguns estados, o número de desaparecimentos no ano passado cresceu muito. É o caso do Amapá, do Acre, Roraima, Bahia. E no caso de Bahia e Amapá, a gente está falando dos dois estados com as maiores taxas de mortes violentas intencionais. Então, o crescimento tão acentuado dos desaparecimentos nesses dois estados é algo que eu acho que para a gente observar e ficar, enfim, acompanhar, inclusive, porque a gente sabe um pouco daqueles casos que demoram para ser, e quando são solucionados, a gente tem dentro da estatística de desaparecimento, desde aquele caso do adolescente que foge de casa aos desaparecimentos forçados, e que eventualmente depois vai virar uma morte esclarecer, enfim, um encontro de cadáver. Então, fiquemos atentos, esse é um número importante que exige atenção da nossa parte. Em relação às despesas com segurança pública, o Brasil continua gastando cerca de 1,6% do PIB, 26%, na verdade, por cento do PIB, com segurança pública e defesa civil. 1,26%. 1,26%, E nós tivemos aqui uma questão importante, que é que a União retirou bastante recursos para a segurança, só cresceu 1,6%, e o maior aumento proporcional, por mais que os estados sejam os principais, quem mais gasta com segurança, porque são os responsáveis pelo pagamento de salários das maiores contingentes policiais, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Técnica e Polícia Militar. Então, isso faz com que os estados acabem arcando com a maior parte das despesas, mas chama atenção o crescimento de 8,1% do gasto dos municípios brasileiros com esse item, para mostrar que o problema não é só de um ente federado. Não é verdade que segurança é um problema do governador, né? Por segurança, a legislação é federal, inclusive a que organiza as polícias, basta ver o exemplo que a gente deu da legislação sobre a lei orgânica da Polícia Militar, e também dos municípios que passaram, a partir de 2018, a integrar o SUSP, o Sistema Único de Segurança, então, dentro desse processo. Agora, o que mais chama atenção, para correr um pouquinho, David pode ir adiante, é que, então, nessa aqui a gente não incluiu, mas a grande questão aqui que a gente precisa fazer é uma comparação importante, né? O governo federal, em 2018, com a criação do SUSP, com a aprovação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que é decenal, 10 anos, criou um mecanismo de repasse extra-orçamentário, aumentou o volume das loterias
repasses da Caixa para a Segurança Pública, para o Fundo Nacional de Segurança Pública. O orçamento do fundo rodava em torno de 600 milhões por ano para financiar atividades dos estados, da Força Nacional. Com o dinheiro da loteria de 2018, esse valor anual, o valor só de loterias é de 2,5 bilhões por ano. O que fez o governo anterior? Tirou o dinheiro do orçamento, esses 600 milhões, e deixou só o dinheiro da loteria. Então, o governo anterior não aplicou dinheiro no Fundo Nacional de Segurança Pública. O dinheiro que está sendo repassado para os estados vem da loteria. Então, vem de quem, como eu, como muitos de vocês, aposta na Mega Sena quando ela está acumulada e que, de certa forma, a gente quer tentar a sorte grande. É esse dinheiro que está ajudando a financiar a segurança pública no Brasil. Não é dinheiro do orçamento federal. Então, isso é importante quando a gente vai analisar a política nacional. O que aconteceu foi que o governo federal, ao invés de agregar valor, se desresponsabilizou e fica funcionando apenas com base nos recursos das loterias, e como já foi feito em várias matérias recentes, mostrando que o dinheiro, nem esse mesmo dinheiro consegue chegar na ponta da linha, porque muitas vezes ele está represado por exigências burocráticas. Mas é muito importante chamar atenção para isso, né? O dinheiro da União não existe, o que existe é dinheiro da loteria. Sobre violência contra crianças e adolescentes, então é o segundo ano que a gente traz esses dados mais detalhados, inclusive com informações sobre microdados de maus tratos. Acho que assim como eu falei um pouco no caso da violência sexual, que atinge majoritariamente crianças, ou também nos casos de violência doméstica, o Brasil ficou mais inseguro para crianças e adolescentes. Eu diria que, pós-pandemia, a gente teve uma explosão daquelas formas de violência que acontecem dentro de casa, né? Possivelmente porque você tinha um volume de denúncias represado aí durante as medidas de isolamento social. Então, todos esses números explodem. Não é diferente com violência contra crianças e adolescentes. A gente tem, infelizmente, um crescimento de todas as modalidades. Aqui a gente traz algumas informações das taxas que são monitoradas, dos tipos penais que a gente monitora por idade da vítima. Pode passar, David. E aqui, essa informação que eu queria chamar, que são a variação dos registros entre crianças e adolescentes entre 2021 e 2022. Então, abandono de incapaz, por exemplo, cresceu 14%, abandono material quase 2%, maus tratos cresceu quase 14%, lesões corporais em decorrência de violência doméstica 3,5%, os estupros, como eu já tinha falado brevemente lá, cresce 15% entre crianças e adolescentes, 7% pornografia infanto-juvenil e 16% os casos de exploração sexual. Pode passar, David, eu acho que tem mais uma ainda. Isso, acho que é. E aí eu queria, enfim, chamar atenção para alguns tipos penais. Então, o abandono de incapaz, que tem um crescimento bastante expressivo entre todas as faixas etárias que a gente monitora, mas principalmente entre as crianças mais novas, né? 0 a 4 e 5 a 9. Pode passar. Um pouco do perfil das crianças que são vítimas, aí a gente traz as informações sobre maus tratos, que é o que a gente coleta os microdados. O perfil etário, então mais de 50, né, bate aí 60% das vítimas de maus tratos no Brasil no ano passado tinham entre 0 e 4 anos e 5 e 9 anos. E aqui eu queria conectar um pouco também com a discussão sobre violência sexual, porque a gente estava tentando entender um pouco desse processo de crescimento em 2022 e fomos buscar um pouco da literatura internacional e olhar para os indicadores de violência de outros países para ver se esse perfil se confirmava em outros lugares ou se isso era uma especificidade do contexto brasileiro. E aí, para nossa surpresa, tem vários países que estão mostrando crescimento dos casos de estupro e abuso sexual infantil e também de maus tratos, e muitos deles estão conectando esse crescimento ao fechamento das escolas entre 2020 e 2021, então por conta das medidas de isolamento social, né, enfim, durante a pandemia de Covid-19, a gente teve interrupção do ano letivo, e essas crianças ficaram mais vulneráveis à violência. Então, a gente está falando de uma violência que atinge crianças muito novas e que é provocada por familiares, basicamente. Pode passar, David.
Aqui o perfil étnico-racial dessas crianças também por faixa etária, nos casos de maus tratos. Então, vocês percebem que de 0 a 4, 5 a 9, a gente tem mais registros de crianças brancas, 10 a 13, 14 a 17, se inverte essa tendência, e aí a gente começa a observar mais crianças negras entre as principais vítimas. Aqui, especificamente sobre estupro de vulnerável entre crianças, eu já tinha falado um pouco lá dentro da grande categoria estupro de vulnerável, mas a gente tem uma parceria com o Instituto Liberta, que é coordenado pela Luciana Temer, que trabalha com violência sexual e abuso e exploração sexual de crianças, e aí a gente fez aí um levantamento detalhado só sobre crianças vítimas de estupro. Tem um texto muito interessante que ela assina no anuário, que analisa várias dessas ocorrências. Então, só chamar atenção aqui para algumas coisas que eu ainda não falei sobre os estupros. Então, a gente está falando que a maioria das vítimas são meninas, mas quando a gente compara meninas e meninos, a gente percebe que a prevalência se dá numa faixa etária diferente. Enquanto entre as meninas, 58% dos casos atingem entre 10 e 13 anos, os meninos, a maior parte, acontecem dos 5 aos 9 anos. Pode passar. Raça-cor, né, das vítimas. Então, a gente está falando principalmente de crianças negras. 56% das vítimas eram negras, 43% dessas crianças brancas. Pode passar. 72% dos casos de estupros de crianças dentro de casa, muito parecido com os outros recortes que a gente já tinha feito. Pode passar. E aqui a gente fez, considerando só aqueles casos em que a gente tinha a identificação da autoria dentro do boletim de ocorrência, a maior parte dos casos não vem com essa informação. Mas considerando os casos que informaram quem era o autor, a gente analisou mais detalhadamente, para além só de familiar ou de conhecido. Então, dentre as crianças de 0 a 13 anos que foram vítimas de estupro no ano passado, 44% dos casos foram de autoria de pais e padrastos. Na maior parte dos casos são padrastos, mas tem alguns estados que colocam isso numa mesma categoria, então a gente não consegue desagregar. Os estados que separam, a gente percebe uma prevalência dos padrastos. Tios com 7,7%, avós 7,4%, primos quase 4%, irmão e irmã 3,5%, outros familiares batem quase outros 5%, 6,4% dos estupros são praticados por vizinhos e outros 18% por outros conhecidos que, enfim, que convivem com essa criança. Só 4% dos estupros de criança no ano passado, os autores eram desconhecidos. Então, acho que esse é um dado muito forte, porque, né, quando a gente olha o total de estupros, o desconhecido é um pouquinho maior, e quando a gente olha para a criança, 96% são próximos dessas crianças. Pode passar. Aqui também, já quase terminando, gente, evolução do número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado, ou seja, são aqueles adolescentes que estão cumprindo uma medida porque cometeram um ato infracional. A gente já tinha chamado a atenção no ano passado para a queda que a gente observa nesse número a partir de 2016, 2017, e isso se acentua nos últimos anos. Então, a gente teve uma queda de 6% aqui no último ano, mas vocês vão ver que no maior número da série, em 2015, a gente tinha 26 mil adolescentes internados, quase 27 mil, e agora a gente está com 12 mil. Pode passar. Rapidamente, no sistema penitenciário, a gente tem uma evolução, né, de presos que hoje, dentro do sistema, 826.740 presos, uma evolução que a gente tem visto aí. Os dados da Senapen, da Secretaria de Políticas e Alternativas Penais, estão melhorando de qualidade. Então a gente já tem aqui uma coisa que muitos dos casos que foram separados as pessoas que estavam cumprindo penas, por exemplo, domiciliar, antes computava como vaga e hoje não mais. Então é importante a gente dizer que, por favor, pode virar, David, e pode virar. Então, assim, a gente tem essa característica, o dado tem sido feito isso. Uma anterior, por favor. Em relação ao perfil, não muda, como o mesmo problema. De novo, nós temos problemas em termos de características estruturais de quem é vítima e de quem é punido, muito estáveis, e isso exige refletir um pouco sobre
longo prazo no Brasil. A maior parte da população é negra, a maior parte, nesse caso aqui, tem entre 25 e 29 anos, né? Desculpa, não, mas já mais velha, 35, 45 anos, ou seja, já são pessoas que estão cumprindo pena provavelmente há um bom tempo. Então, isso remete a uma discussão importante sobre política prisional e que está em mudança, né? É um perfil que está em mudança. Pode ir para o seguinte, que a gente tem a discussão sobre laborterapia, né? Ou seja, trabalhos. A gente tem 71 mil pessoas que estão atuando nos próprios presídios, mas a gente fica evidente aqui o trabalho que é feito basicamente vai ser no refeitório, vai ser na limpeza, ou seja, a gente não está criando alternativas de ressocialização, que é basicamente o objetivo do prender no Brasil. A gente está aqui, na verdade, só fazendo a manutenção do presídio. Então, os presos do sistema prisional brasileiro já estão fazendo a manutenção dos presídios, e a pergunta que fala, mas qual é a alternativa para quando saírem? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. A sequência, David? População em celas físicas, né? Então é exatamente um pouco isso, que aumentou o monitoramento por tornozeleira eletrônica, basicamente, a monitoração eletrônica, nos últimos anos. Então, a gente teve um crescimento e o que era considerado vaga deixa de ser. Então, está melhorando o dado, mas não deixa de ser significativo que o Brasil começa a caminhar para que alguns tipos de delitos e de penas sejam cumpridas com monitoração eletrônica e não necessariamente só em regime fechado. E isso faz sentido dentro da própria lei de execução penal, de você tratar o preso de acordo com a periculosidade dele, né? Então, acho que essa é uma questão importante. Mas, na sequência, por fim, esse é o último, o que chama atenção aqui é que, quando a gente fala de segurança privada, tem uma questão que é a redução do mercado da segurança privada formal. As empresas formais que estão sujeitas à fiscalização da Polícia Federal, que estão sujeitas a uma série de regras de treinamento, capacitação, fecharam postos de trabalho, e isso é muito significativo, porque a gente também tem visto com muita força, muitas vezes, a precarização de empresas clandestinas ou da oferta de profissionais em folga, de polícia em folga, oferecendo serviços de proteção, de vigia, de moto, inclusive para condomínios, não só para comunidades, por exemplo, dominadas por milícias, como a gente relata no Rio de Janeiro, mas para condomínios de classe média e alta que passam a ter a segurança de grupos de policiais. Isso é completamente irregular, isso é ilegal, mas tem se tornado comum e afeta a qualidade da prestação e da fiscalização que é das empresas, e isso tem reduziu, como a gente viu, em quase 10 mil vagas de um ano para outro, a quantidade de empresas, de vagas em empresas formais, fiscalizadas. Acho que essa é uma questão, e o Brasil não consegue avançar no Estatuto da Segurança Privada, que está parado no Senado já desde 2019, e a pergunta que fica é como é que a gente administra interesses públicos, privados, essa zona de sombra de segurança institucional, mas chama atenção que quando a gente fala de insegurança, a segurança que é fiscalizada, que tem regras muito mais formais, tem sido fragilizada e enfraquecida, e a gente tem recorrido à informalidade, muitas vezes ao serviço do bico, do policial, do outro profissional, dos demais profissionais de segurança pública, como guardas, bombeiros e assim por diante. Então, quando a gente fecha o panorama do anuário desse ano, a gente vai dizer que, sim, que boa notícia, as mortes violentas intencionais caíram, mesmo que a gente reconheça que essa queda perdeu o ritmo e sinaliza para problemas que talvez esse ano que precisem ser olhados com atenção, como o crescimento no Centro-Oeste e crescimento no Sul,
Nós temos aqui um cenário de insegurança muito grande, se a gente conectar com o universo da segurança privada, com o universo da ausência de uma política nacional de segurança pública, se a gente conectar com a discussão sobre crimes patrimoniais, com a violência contra a mulher nas suas faces que já foram descritas, na violência contra a criança, o Brasil é um país extremamente violento, mudou de patamar, ou seja, nós temos hoje um país com mais crimes acontecendo, e a pergunta que fica é qual vai ser a política, porque só gestão de polícias nós fazemos ontem, há 10 anos atrás, 50 anos atrás, como amanhã e 50 anos no futuro. Ou seja, financiar armas, viaturas, financiar todos esses tipos de atividades não só é importante, como urgente e necessário. Mas o que faz diferença, e se a gente olhar para o Nordeste, por exemplo, que tiveram vários programas de redução da violência, é a integração, mas mais do que a integração, a coordenação federativa e entre agências policiais. Então, não dá para pensar que você vai só fazer a gestão cotidiana da atividade policial da PM, da Polícia Civil, da Polícia Técnica, da Polícia Penal e assim por diante, se você não tiver coragem para enfrentar os dilemas e os problemas da segurança pública no Brasil e fazer uma mudança completa da arquitetura que rege todas essas corporações, e mais do que isso, segurança como um direito fundamental, segurança como uma forma de você garantir e deixar as pessoas irem na escola e estudar e não ser vítima de bala perdida. Eu acho que é um pouco a principal mensagem que a gente tem esse ano no anuário. Eu queria agradecer, pedir desculpa pela demora, passar a bola para o Fábio. Vamos lá. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu só peço se vocês puderem, se quiserem fazer a pergunta aqui de viva voz, não tem problema, só peço que se identifiquem. Se quiserem colocar também no próprio chat, também se identificarem do veículo, e a gente está aqui à disposição. Pedro Borges, se você quer fazer pergunta, por favor. Queria sim fazer uma pergunta. Bom, primeiro, obrigado aí pela explicação, toda a apresentação, tanto por parte da Samira, por parte do David, quanto por parte do Renato e do Fábio também pelo convite. Enfim, alguns números chamam a atenção, e entre os números eu queria fazer uma pergunta sobre os dados que vocês publicaram também sobre os casos de injúria racial, racismo, e racismo ali também por homofobia ou transfobia. Alguns estados que, bem importantes nesses números, não entregaram as informações, né? Como São Paulo e o próprio Rio Grande do Sul, que no que diz respeito a racismo, tinha sido o estado com maiores números no ano passado. E aí eu queria saber se se existe alguma expectativa ainda desses dados chegarem, se talvez no próximo ano existe a possibilidade desses dados aparecerem. E aí só um outro questionamento com relação ao Renato e também a Samira, a apresentação dos dados, sobre mortalidade mesmo. A gente percebe, né, a manutenção desse perfil da violência. Pedro, você caiu um pouquinho, voltou e está no silencioso agora. Perdão. O que eu tinha colocado era com relação aos dados de violência intencionais, as mortes intencionais, enfim, a mesma manutenção do perfil contra pessoas negras, mas eu queria saber se existe alguma, mesmo que pequena, variação nesse sentido, se tem aumentado essa seletividade racial ou se ela tem diminuído, mesmo que de uma maneira bem delicada. Que o Denis podia começar respondendo, né? Que ele que fez a análise, e a gente teve um problemão com os dados de injúria racial e racismo, os dados de violência contra pessoas LGBT, que a gente nem deu muito destaque para os números, porque eles estão muito precários. Denis, você quer falar? Posso falar sim, Sá, mas a minha câmera tá... Eu não consigo ligar ela. Ela tá bloqueada. Se você quiser começar respondendo a pergunta endereçada a você e ao Renato, e aí
eu espero o pessoal da assistência técnica ligar a câmera e Ah, tá responder o Pedro. bloqueada. Tá, entendi. Eu achei que era só um problema aí com você. Ah, voltou. Ah, voltou. Então manda ver. Aí, ó, todo Bom, bonito, tá Pedro, arrumado, não vai aparecer na câmera? obrigado. Bom, Pedro, o problema dos dados de injúria é bem intenso, né? É um problema bem grave. A gente tinha uma hipótese se consolidando de redução da subnotificação, mas com essas retificações, essa hipótese, ela se torna impossível de averiguar, né? Fica difícil observar, justamente porque os dados vão se mostrando muito arenosos, né? Os estados que tinham uma participação muito grande, tanto nos registros de injúria racial quanto de racismo, eu estou falando, no caso de injúria, do Pará, que teve uma redução de mais de 3 mil registros para 300 nessa notificação em 2021, e do estado do Rio Grande do Sul, que tinha mais de 4 mil registros e esse ano não informou, acaba fazendo com que até os números absolutos nacionais mudem bastante, né? Então, se olhando para os dados que foram informados esse ano depois da retificação, tem-se a impressão de um aumento dos registros. Caso a gente considerasse os dados antes da retificação, teria uma redução. Então, acho que o que fica de mensagem, né, em relação a esses registros é que os dados não têm qualidade, falta vontade política para implementar tanto soluções de atendimento, né, já que a baixa notificação diz respeito a um problema de atendimento das vítimas também, né, então elas chegam nas delegacias para fazer os registros dos boletins de ocorrência, dos casos de discriminação que elas sofreram, são desincentivadas, muitas das vezes a tipificação é feita de forma inadequada, então a gente tem tipificações de racismo que são feitas como injúria racial, de injúria racial que são feitas como lesão corporal ou injúria simples, e isso acaba dificultando a capacidade de produzir diagnóstico em relação a esse tipo de crime e de produzir política pública mesmo, né? Então, acho que é um problema bastante grave de falta de vontade política e enfim, de manutenção desse status quo de uma atuação desprofissionalizada das polícias no que diz respeito ao atendimento dos casos de discriminação e de crimes de ódio. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Gente, podemos seguir aqui, Samira? Eu acho que ele tinha feito uma pergunta se a gente vê alguma diferença. Pedro, a gente não tem uma série histórica muito longa com os dados dos registros policiais, então eu vou te falar a partir do que a gente divulgou no último Atlas da Violência com dados da saúde, então com dados mais defasados, a gente está falando de dados até 2020. O cenário até 2020, quando a gente comparava o perfil da década, era uma redução no número de pessoas brancas assassinadas e um crescimento do número de pessoas negras assassinadas. Então, essa redução ela não se dava, né, da mesma forma entre brancos e negros, mas no caso do Atlas a gente consegue, porque são os dados da saúde, a gente consegue ver a informação raça-cor nos registros ao longo de toda uma década. No fórum, a gente consegue olhar essa informação nos nossos BOs a partir de 2018, 2019. E aí não tem tido grandes variações, e lembrando que nos registros policiais a gente ainda tem alguns estados que colocam essa informação de forma muito precária, então a gente não tem grandes mudanças do que a gente consegue perceber nesse curto período, mas pode ser também por conta da qualidade da informação, e aí eu acho que um pouco, né, já até associada um pouco a fala do Denis, dos desafios que a gente tem de qualificar a informação e do quanto, eventualmente, também, esse período de pandemia, a gente tenha tido uma precarização ainda maior do atendimento, especialmente para segmentos vulneráveis. Vamos lá, então, vamos dar prosseguimento aqui. Tem uma pergunta do Lucas Lacerda, da Folha de São Paulo. Bom dia. Quais são as hipóteses para o aumento das MVI no Sul? É algo relacionado a essa dinâmica de facções, questões de fronteiras? Lucas, a gente agora está tentando entender as dinâmicas locais.
Sim, tem alguma discussão sobre facções, mas a gente ainda não sabe te dizer com toda certeza o que aconteceu. A gente sugere que depois o Fábio pode te passar algum porta-voz lá do Sul, né? E isso vai ajudar com certeza mais do que... Eu pergunto para a Betina se ela sabe alguma coisa, nossa pesquisadora gaúcha. Não, só ia destacar que o crescimento maior, na verdade, se deu no Paraná, né, de 7%, e aí um crescimento um pouquinho menor no Rio Grande do Sul e queda em Santa Catarina. Então, acho que são esses dois estados aí que precisam responder um pouco o que aconteceu. E Paraná a gente tem questões tanto de fronteira como de portos extremamente relevantes das novas dinâmicas, né? E já indo, Fábio, para a pergunta posterior sobre a Prova Brasil... Só um segundo, Renato. E o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de facções criminosas, né? Que vale a gente lembrar isso também. É verdade. Então, algo me diz que tem alguma relação com isso aí, mas que precisaria ser explorado por algum porta-voz local. Só para, então, já que entrou nesse tema, é um pouco... Existem acordos muito frágeis, né, diferentemente de outros estados no país, onde, por serem menos facções, isso consegue se dar de uma forma mais estável. No Rio Grande do Sul, pela quantidade de grupos em disputa, muitas vezes você não consegue manter a estabilidade de acordos né, de não violência, enfim, de divisão de território por muito tempo, e às vezes uma pequena desacordo já aumenta o número de mortes e confrontos policiais. Legal. E em relação à prova, a Indara, a pergunta sobre a Prova Brasil, Indara, a Prova Brasil é uma pesquisa produzida pelo INEP a cada 2 anos. Então, está prevista agora, em 2023, a nova edição, teve a de 2021. O dado estava lá, disponível no microdado, não foi explorado, mas que dá uma boa pista. Então, a gente está usando o dado que de certa forma, inédito na sua publicização, mas a base já estava pronta desde então, e já é uma prova tradicional que a cada 2 anos que ela é produzida pelo INEP. Renato, uma outra pergunta do Lucas sobre as mortes decorrentes de intervenção policial. Que experiência vocês destacam para a redução, embora o índice tenha aumentado? Pergunto porque São Paulo teve muita divulgação sobre câmeras e teve redução entre 21 e 22. Além da câmera, vocês veem alguma outra medida? Samira, você tem alguma hipótese para além das câmeras? Sim. Bom, vou falar um pouco, Lucas, a gente divulgou um estudo recentemente em parceria com o Unicef, que a gente documenta com vários detalhes a experiência de São Paulo para mostrar que é uma iniciativa que vai muito além da câmera corporal. Tecnologia ela é importante, não tem dúvida, mas você tem outros mecanismos de controle que foram implementados junto com as câmeras que a gente julga muito importantes, né? O primeiro, eu acho que eu falei rapidamente, tem a ver com o fato de que a câmera em São Paulo ela grava de forma ininterrupta. Esse não é o padrão, não é o padrão em outras polícias do mundo, não é o padrão em outras polícias do Brasil. Em geral, como é que ela funciona? Quando o policial vai fazer um atendimento de ocorrência, ou ele mesmo aciona a câmera corporal, ou o despacho, ou seja, a central que mandou uma ocorrência via 190 para ele, a própria central aciona. Esse é o modelo padrão. E em São Paulo, você teve uma decisão política em 2020, quando da implantação do programa Olho Vivo, para que essas câmeras gravassem em tempo integral, né? Então, ela grava ininterruptamente, o policial ele só tira a câmera quando ele vai se alimentar, quando ele vai ao banheiro. E por que isso é importante? Quando a gente olha os estados que têm taxas elevadas ou números elevados de letalidade provocada pelas polícias, em geral, a gente está falando de estados em que a gente não consegue dissociar ou separar aqueles casos em que a polícia fez uso da força de forma legítima, de um erro, daquele que houve uma execução. E a gente sabe que parte dessas mortes se tratam de execuções. Então, esse policial que saiu numa operação e decide executar um suspeito porque ele entende que é legítimo e que ele pode fazer isso, ele vai pensar 2 vezes antes de fazê-lo se ele está sendo gravado. Se ele tiver que acionar a câmera para gravar, ele não vai gravar, né, uma ação em que ele vai agir de forma ilegal. Então, essa informação sobre a gravação ininterrupta ela é muito importante. Um segundo ponto tem a ver com a custódia das imagens, né? Então, assim, quem é que armazena essas imagens? E quem é que tem capacidade de acessá-las?
a gente tem um debate agora sobre a Polícia do Rio de Janeiro, se vai incorporar as câmeras nos batalhões como CORE e BOPE. Aqui em São Paulo, a Rota foi um dos primeiros a passar a utilizar, então a primeira leva de câmeras corporais que chegam da Axon já são incorporadas no trabalho da Rota, tem uma redução vertiginosa do número de mortes provocadas por essa unidade retida, né, como de elite, mas é aquela que, né, provoca um número muito elevado de mortes, e quem faz a gestão dessas imagens, esses dados ficam armazenados num servidor da empresa que fornece as câmeras, não é a própria polícia que armazena. E eu acho que isso é muito importante como um sinal de transparência para a sociedade, né? Então, assim, se a própria polícia faz a gestão dessa informação, fica com as imagens num servidor próprio, e surge enfim, uma denúncia envolvendo policiais, você confia? Né? Você confia que não vai ter nenhuma edição daquelas gravações? Acho que isso é uma coisa importante. E a terceira que eu queria destacar tem a ver com a Comissão de Mitigação de Risco, que foi criada em São Paulo também em 2020, que é uma instância de supervisão em que os policiais que se envolvem em ocorrências de alto risco, podem ter resultado em morte ou não, eles são obrigados a dar explicações sobre essas operações, e é uma instância muito técnica, mas não para os seus superiores hierárquicos, mas para oficiais de outros batalhões. E isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que quando é o próprio batalhão que investiga e monitora essas ocorrências, tende a ter aquela solidariedade, aquele companheirismo. Então, você não vai punir um funcionário seu, enfim, ele se exaltou, mas deixa quieto, depois a gente administra. Quando você traz oficiais de outros batalhões, você rompe com esse vínculo pessoal nessa instância de supervisão. Então, enfim, esse estudo que a gente fez com o Unicef está no site do Fórum, detalha muito bem essa iniciativa de São Paulo, que eu acho que, enfim, né, a gente analisou até 31 de dezembro de 2022, então tudo que eu estou te falando aqui tem relação com o que a gente estudou até dezembro de 2022. Se você me perguntar, em julho de 2023, a Comissão de Mitigação de Risco está funcionando da mesma forma? Não tenho a menor ideia, tá? Mas a gente analisa essa redução da letalidade, e que eu acho que foram implantadas medidas em São Paulo que de fato fizeram a diferença e que reduziram, né, mais de 70% a letalidade nos batalhões que tiveram a câmera instalada. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta ou já encaminhamos para o final? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem abrir o microfone e a câmera ou colocar no chat. A gente vai aguardar um pouquinho. Não, a gente vai finalizar, só dizer para vocês que todos os materiais, tanto o anuário como as tabelas em Excel, onde estão os dados, né, a maioria estão todos os dados, na verdade, do anuário, e a publicação em PDF com as análises, elas já estão disponíveis no site do Fórum. Então, quem quiser baixar, já pode entrar e baixar lá. Também a gente vai disponibilizar a apresentação dessa coletiva, e no decorrer do dia nós vamos subir também no YouTube do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós vamos subir a coletiva também, tá? Demora um pouquinho, mas a gente vai colocar esse vídeo aí no decorrer do dia, tá? Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, então gostaria de agradecer a todos os pesquisadores, né, a toda a equipe do Fórum, principalmente a todos os jornalistas que participaram aqui com a gente pela manhã. Espera aí, tem uma pergunta do Raimundo aqui, ele mandou direto para mim, o Raimundo Garrone. O Raimundo está perguntando se as guardas municipais armadas, elas são hoje uma solução ou um problema? Pelos dados que nós temos aqui, Raimundo, a gente não consegue responder essa pergunta. De fato, essa é uma discussão, é uma análise que a gente depois pode conversar mais adequadamente, colocar experiências, mas pelos dados, essa resposta, até porque a gente não tem as ocorrências das guardas tão sistematizadas. Então, pelo anuário em si, essa é uma pergunta que a gente tem que aprofundar e, eventualmente, pegar porta-voz que estuda a Guarda Municipal. Legal, obrigado, Renato. Pessoal, então a gente vai encerrar por aqui. Agradeço a todos que, enfim... Opa, peraí. Aqui, Jalmir Oliveira, do Novo Notícias de Natal. O Rio Grande do Norte e vários estados do Nordeste tiveram redução de casos de mortes violentas e de roubos. Veículo, comércio, celular. Há alguma explicação para isso? O que
a gente tem conversado, realidades locais, como eu disse, a gente precisa entender, mas o que a gente conversou com vários secretários, com vários policiais, para tentar entender o que estava acontecendo no país, é que o Nordeste tem um movimento que é o movimento de consolidação dos arranjos e das disputas do crime organizado que estavam acontecendo, associado a um processo de migração para a região norte, ali, que a região norte é um problema sério, e também uma discussão importante sobre a melhoria da ação das polícias. Então, muitas das polícias da região conseguiram fazer novos concursos, contratar pessoal. E uma coisa que é importante, que conecta com o que eu falei no final, muitos dos estados do Nordeste passaram a ter políticas estaduais e não só ficaram administrando suas próprias polícias. O que é isso? Programas integrados de metas, programas de áreas comuns, programas que pensam prevenção, que alguns anos atrás tinham sido moda, mas que perderam força no restante do país, mas que no Nordeste isso tem sido uma constante. Então, o que caracteriza o Nordeste é a tentativa de articular e coordenar esforços, o que não é tão verdade em outros estados que já até passaram por essa experiência, mas agora a gente ficou no que chamando aqui na gestão cotidiana de cada uma das forças, e cada uma, até por questões legais, vai para um caminho. Então, quando a gente coordena, quando há articulação, o Nordeste se notabilizou por fazer reuniões de consórcio do Nordeste, pensar o problema regionalmente, pensar o problema, isso, sem dúvida, é um elemento que contribuiu. Então, a dinâmica do crime organizado, a dinâmica da política pública, pensando como política, não só como gestão, e também fatores que são macro, mundiais, mas que tiveram um efeito, que são os fatores demográficos, que estão muito associados. Então, quando a gente olha, aí no caso dos roubos, essa migração, que eu analisei lá na tabela de migração, que vai do mundo físico para o mundo virtual. Hoje, cometer golpe na internet rende muito mais dinheiro do que, eventualmente, assaltar alguém na rua, e o risco de ser preso é muito menor. Temos aqui também, chegou também uma pergunta da Silvia, do Campo Grande News. A Silvia está perguntando se houve alguma mudança perceptível na região de fronteira com Bolívia e Paraguai que influenciaram os índices de violência. Pergunto por conta do aumento no Centro-Oeste. Queria saber isso em relação ao Mato Grosso do Sul. No ano passado, o que a gente tem conhecimento é que, na verdade, há um recrudescimento das disputas, principalmente entre PCC e Comando Vermelho, a gente sabe que no Mato Grosso do Sul, a partir de 2016, com a morte do Rafah, o PCC tinha se tornado hegemônico, e parece que existe uma reação muito forte no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Comando Vermelho para retomar espaço que tinha sido perdido desde 2016. Mas isso, sem dúvida, os analistas locais vão poder explicar com mais precisão. O que a gente tem ouvido são os policiais que essa guerra está acontecendo, e talvez ajude a entender um pouco por que os números cresceram.